Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da unidade 6, onde nós vamos voltar a estudar alguns aspectos relacionados aos gases. Então, na nossa aula anterior, nós vimos as leis dos gases, onde a primeira lei, que foi a lei de Boyle, que trabalha a relação inversamente proporcional entre volume e pressão, quando em condição de quantidade de mols e temperatura constante. A lei de Charles, que também trabalha volume, mas em relação de proporcionalidade direta com a temperatura, e a lei de Avogadro, que relaciona volume e número de mols, que é aquela lei que traz para a gente o conceito de volume molar, certo? Essas relações combinadas, elas chegam à lei dos gases ideais. Como assim? Foi através da combinação dessas leis, incluindo também a lei de Gay-Lussac, né, que em algumas literaturas ela vem agrupada com a lei de Charles, o volume ele vai ser diretamente proporcional a essa relação entre o produto de número de mols e temperatura dividido pela pressão. Então, através de diversos estudos experimentais, eles viram que essa relação, por se tratar de uma relação diretamente proporcional, eles estudaram experimentalmente até descobrir uma constante que trabalha quantitativamente essa proporcionalidade. E essa constante é o R, que é conhecida como a constante dos gases ideais, né? Então, trabalhando nessa equação anteriormente vista pela lei dos gases combinadas, a gente tem que o volume ele vai ser igual a R vezes NT sobre P. Então, fazendo um rearranjo dessa equação, fazendo com que a pressão passe para o outro membro da equação, multiplicando, é que a gente vai obter a equação de Clapeyron, que versa que o produto entre pressão e volume vai ser igual ao produto entre número de mols, a constante R e T, mais conhecida como PV/nRT. Então, essa equação é chamada equação de Clapeyron, ou equação ou lei dos gases ideais. Então, aqui, essa equação a gente vai trabalhar de diferentes formas em sistemas gasosos. Então, aqui só para elucidar o que corresponde a cada variável, né? Onde P vai ser a pressão, o V é o volume, N vai ser o número de mols de gás do sistema, o R é a constante dos gases e a temperatura é o T maiúsculo. Lembrando que aqui eu não coloco unidades porque esses sistemas gasosos eles têm diferentes unidades de medida, né? Então a pressão ela pode ser em torr, em atm, pode ser em milímetros de mercúrio e dependendo da combinação dessas unidades são utilizadas constantes diferentes. Essa é a constante R. Então, a constante dos gases ela vai apresentar unidades variáveis que vão ser dependentes das características do sistema. Então, aqui nesse slide eu coloco apenas alguns valores numéricos que podem ser atribuídos à constante R em detrimento às unidades que estaremos trabalhando para o sistema. Certo? Então, aqui só uma fonte para a gente consultar. Geralmente, nos exemplos, os exemplos que usem unidades menos usuais, que é o Torricelli ou metro cúbico, essas constantes são fornecidas, tá certo? Vamos para frente. Então, aqui, a equação dos gases ideais, ela vai estudar gases que tenham um comportamento ideal. Mas até agora a gente não falou o que é que quer dizer esse comportamento ideal, né? Então, considera-se que num gás ideal não há forças de atração e repulsão entre as moléculas. As moléculas elas estão livres em movimento caótico, incessante e aleatório, ocupando o interior de um recipiente.
e as colisões que ocorrem entre essas partículas, que vão ocorrer em função da movimentação e do caminho livre disponível para o percurso dessas moléculas, elas são perfeitamente elásticas, ou seja, não acredita-se que não há troca de energia entre essas colisões moleculares. Então, infere-se que as partículas elas estão livres no ambiente, né, no ambiente reacional. As partículas individuais de gás elas vão ocupar um volume irrisório quando comparado ao volume do recipiente. Então, muitas literaturas vão associar de que as partículas de gás elas não ocupam volume. Isso quando a gente fala de partículas individuais, né? E nas condições normais de temperatura e pressão, que para os gases é de 0 graus Celsius e 1 atm, esse gás ele vai obrigatoriamente apresentar um volume molar padrão de 22,414 litros. Então, entra em acordo com aquela lei de Avogadro, né? A hipótese de Avogadro, que todo gás onde esteja nesse conjunto de condições das CNTPs, elas vão ocupar sempre o mesmo volume. Então, foi descoberto experimentalmente esse valor desse volume combinando as variáveis na lei dos gases, né? Então, esse volume nada mais é do que o produto, né, da condição de 1 mol, já que se trata de um volume molar para 1 mol, vezes 0,082, que é a nossa constante, multiplicado pela temperatura, que é 273, dividido por 1, que vai nos fornecer um volume de 22,41 litros. Entretanto, para um gás real, ou seja, um gás que não obedece a esse comportamento citado anteriormente, esse volume ele pode se diferir do volume calculado a partir da equação de Clapeyron. Então, os gases que se comportam de maneira real, eles não apresentam obrigatoriamente esse mesmo volume molar estabelecido na hipótese de Avogadro, certo? Então, a equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron, ela pode se rearranjar de diferentes formas para a gente obter diferentes variáveis, além das variáveis que são possíveis obter através de apenas um rearranjo normal da equação, né? Então, é possível a gente obter concentração molar, visto que a concentração molar nada mais é do que a relação entre número de mols e volume. Então, a concentração molar vai ser obtida isolando as variáveis N e V no mesmo lado da equação, essas variáveis, uma sendo dividida pela outra, que vai ser igual a P dividido por RT. Então, qualquer sistema que forneça informações de gases que seja requerido o cálculo da concentração molar, é só fazer esse rearranjo. Também é possível a gente calcular o inverso, que é o volume molar. Então, o volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol desse gás, ele pode ser obtido arranjando a equação através do produto RT sobre P. E, além disso, também pode ser encontrado também a densidade. A densidade, lembrando que é uma relação entre massa em grama e volume em litro, né? Então, a densidade, a gente rearranja a equação inicialmente. PV vai ser igual a M de massa dividido pela massa molar vezes RT. Isso lembrando do nosso conceito fundamental do número de mols, certo? Então, rearranjando, a gente obtém que a densidade, que é a mesma coisa que M sobre V, vai ser igual a PM vezes R dividido por RT. Então, até aqui, nada de muito complicado, apenas alguns rearranjos para a nossa equação de Clapeyron.
Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo versa: o gás nitrogênio em um airbag de automóvel com um volume de 65 litros exerce uma pressão de 829 milímetros de mercúrio a 25 graus Celsius. Qual é a quantidade de matéria, ou seja, mol de nitrogênio, dentro do airbag? Então, aqui ele fornece os dados para a conversão da pressão e também a constante dos gases a ser utilizado nessa questão. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente? Inicialmente, a gente vai compilar todas as informações fornecidas no exemplo. Então, a primeira informação foi a pressão de 829 milímetros de mercúrio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a conversão dessa pressão para ATM, já que a constante dos gases fornecida foi em ATM. Então, aqui, fazendo essa conversão, é possível obter uma pressão de 1,09 ATM. A temperatura de 25 graus Celsius que foi fornecida, a gente vai imediatamente converter para temperatura em escala absoluta. Então, teremos uma temperatura de 298 Kelvin. O volume é de 65 litros, a constante foi fornecida. Então, ele quer saber o número de mols. Então, aqui a gente tem a nossa equação dos gases ideais, né? Ou perfeitos, como pode ser abordado em alguns livros. Então, a gente vai isolar a variável N. Então, é só uma aplicação direta da fórmula. Então, o número de mols, a gente vai ter o produto de pressão vezes volume, dividido por R vezes T. Então, o número de mols vai ser igual a 1,09 ATM vezes 65 litros, dividido por 0,082 ATM litro dividido por mol K, vezes 298. Então, a gente cancelando as unidades, a unidade remanescente aqui vai ser mol, né? E como é uma unidade que está sendo dividida, né, pelo princípio da divisão de frações, né, repete a primeira pelo inverso, multiplica pelo inverso da segunda, então, mol aqui vai deixar de ser uma divisão para multiplicar, vai ficar no membro de cima, né? Então, o valor remanescente vai ser realmente em mol. Então, operacionalizando esses valores, teremos um número de mol igual a 2,899 mol de nitrogênio, certo? O exemplo 2. Calcule a densidade do CO2 nas CNTPs, ou seja, 1 atm e 0 graus Celsius. Nessas condições, o CO2 é mais ou menos denso do que o ar. E aqui ele fornece a densidade do ar, a constante universal dos gases e a molaridade, a massa molar do gás em questão, né? Então, aqui a gente vai compilar as informações fornecidas. Então, aqui já foi fornecida uma pressão em ATM, a temperatura em graus Celsius, que é convertida para a escala absoluta, que fica 273, a massa molar, 44 gramas por mol, e o R vai ser igual a 0,082. Então, aqui eu demonstro inicialmente, né, o rearranjo da equação para obter a densidade. Então, a densidade obtida é do produto da pressão vezes a molaridade, dividido por massa molar, perdão. Dividido pelo produto entre a constante R e a temperatura. Dessa forma, a densidade vai ser 1 atm vezes 44 gramas por mol, dividido por 0,082 atm litro mol Kelvin, vezes 273 kelvins. Assim, operacionalizando, nós teremos de unidade remanescente grama por litro, confirmando a incógnita que nós estamos interessados, e a densidade obtida foi de 1,96 gramas por litro.
Dessa forma, o dióxido de carbono ele é mais denso do que o ar, comparando com a densidade fornecida. O exemplo 3. A 18 graus Celsius em 1 atm, o volume de 1,29 litros de um determinado gás pesa 2,71 gramas. Estime a massa molar desse gás, que ele forneceu, né, a constante universal dos gases. Então, a gente tem inicialmente a gente vai trabalhar esses valores em cima da equação dos gases, né, ideais. Então, a gente tem que pressão vezes volume igual a nRT. Entretanto, a gente sabe que o número de mols vai ser igual a massa desse componente dividido pela sua massa molar. Isso aí vem lá da estequiometria, né? Então, o produto P vezes V vai ser igual a massa dividido pela massa molar, que é a mesma coisa que o número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Então, aqui a gente faz meios pelos extremos e essa massa molar vai para o outro membro multiplicando. Então, assim, rearranjando, nós temos que P vezes V vezes massa molar vai ser igual a massa vezes R vezes T. Então, aqui agora a gente vai passar esse P vezes V, a gente vai passar lá para o outro lado dividindo. Então, a massa molar vai ser exatamente igual a massa do gás vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo produto entre pressão e volume. Então, utilizando os dados da questão, né, a temperatura de 18 graus a gente converte para escala absoluta. Então, obtém-se uma temperatura de 291 Kelvin. Assim, a molaridade, a massa molar, vai ser igual a 2,71 gramas vezes 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes 291 Kelvin. Isso tudo dividido por 1 atm vezes 1,29 litros. Então, a gente vai fazer o cancelamento das unidades, né? ATM cancela com ATM, lá embaixo. Litro cancela com litro. Kelvin, desse denominador, cancela com o fator de multiplicação, que é em Kelvin. Então, o valor que vai ser obtido vai ser em grama por mol, a unidade remanescente, que é exatamente o que nós queremos, que é uma massa molar. Então, operacionalizando os valores, teremos que esse gás tem uma massa molar de 50,12 gramas por mol. E assim como em todos os sistemas reacionais, a gente estuda também a estequiometria voltada para reações que envolvam gases. Então, assim como a gente estudou lá na estequiometria, o estudo dos gases ele também pode ser útil atrelado às reações químicas, levando-se em consideração os aspectos quantitativos de algumas reações que envolvam os gases. Então, através da equação dos gases, é possível a gente descobrir grandezas como massa, volume e número de mols de um gás, e através da descoberta desses fatores para um gás, a gente pode atrelar esse gás a um produto ou reagente de uma reação e utilizar essas informações para descobrir informações de outras espécies. Então, a gente faz a correlação, né, aqui, exemplificando aqui com esse quadro, né? Então, considerando uma espécie A se convertendo numa espécie B, a gente consegue, com a massa, multiplicando dividindo pela massa molar, pelo inverso da massa molar, a gente encontra o número de mols. O número de mols permite encontrar grandezas de pressão, volume e temperatura, quando relacionado a um gás, né, através da equação dos gases ideais, e isso também nos permite achar uma concentração. Então, trabalhando essas variáveis, é possível a gente estimar aspectos quantitativos de uma dada reação e ver até quanto de reagente foi consumido, quanto de produto foi formado, estudar rendimentos
reacionais, mas aqui a gente vai se deter só essa parte inicial, de prever as quantidades de espécies geradas ou consumidas, certo? Então, aqui nós temos o exemplo 4. Então, o exemplo 4 versa a seguinte coisa. Os airbags de segurança em automóveis contêm gás nitrogênio gerado pela decomposição da azida de sódio. Então, aqui ele fornece a equação balanceada com a estequiometria relacionada à decomposição da azida de sódio. Então, nós temos aqui pela reação, né? 2 mols de azida de sódio, que é esse NaN3, vai se decompor em 2 mols de sódio sólido e 3 mols de nitrogênio gasoso. Então, aqui vem o resto da questão. Se um airbag tem um volume de 36 litros e contém gás nitrogênio a uma pressão de 1,15 atm a 26 graus Celsius, quantos gramas de azida de sódio devem ser decompostos? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem um constituinte gasoso e, através desse constituinte gasoso, a gente vai obter informações de uma grandeza de uma espécie sólida. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui nós temos informações para achar o número de mols de gás gerado através da equação dos nossos gases ideais, né? Então, temos as variáveis que foram fornecidas, né? Pressão, volume e temperatura. E a gente tem que o produto pela equação dos gases, PV igual a nRT, então a gente vai isolar a variável N, e aí é possível a gente calcular que N vai ser igual a PV dividido por RT. Então, N vai ser igual a 1,15 atm vezes 36 litros, dividido por 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes 296 kelvins. Então, a gente vai cancelar todas as unidades possíveis, né? E a unidade remanescente vai ser em mol, né? Então, a gente vai obter que foram formados pela decomposição da azida 1,71 mols de nitrogênio gasoso. Entretanto, ele pede na questão quantos gramas de azida foram decompostos. Então, aqui foi o primeiro raciocínio da questão, que foi apenas achar o número de mols de gás formado através da equação dos gases ideais. A segunda parte, o que é que a gente vai fazer? Vai associar essa quantidade de gás formado à estequiometria da reação, e associando a estequiometria da reação, a gente vai conseguir encontrar a quantidade de mols de azida de sódio que foi decomposto. Então, pela estequiometria da reação, a gente tem que 3 mols de nitrogênio são formados através da decomposição de 2 mols de azida de sódio. Entretanto, a gente obteve, né, pelo cálculo da ideia anterior, que foram formados 1,71 mols de nitrogênio. Então, quantos mols de azida foram decompostos? Foram decompostos X mols. Então, obtendo aqui um cálculo comum, né, de uma proporção, mesmo pelos extremos, obtém-se que foram decompostos 1,14 mols da azida de sódio, certo? A terceira ideia é corresponder com a massa do composto de interesse. Então, a massa molar da azida de sódio, que foi calculada de 65 gramas por mol. Então, a gente sabe que 1 mol da azida corresponde a uma massa de 65 gramas. Só que a gente precisa saber quantos gramas estão contidos em 1,14 mols de azida. Então, fazendo aqui o cálculo, foram obtidos 74,1 gramas de azida, foram decompostos na formação desse gás. Então, os raciocínios são sempre dessa forma para os cálculos que envolvam a estequiometria de reações a partir de gases, certo? Outro princípio importante de nós estudarmos é a questão das misturas de gases e pressões parciais.
Então, é importante a gente verificar que cada gás em uma mistura comporta-se de forma independente. Então, os gases, muitas vezes, eles estão na natureza na forma de compostos que são formados por misturas gasosas, diferentes gases formando uma mistura. Entretanto, dentro dessa mistura, cada gás vai ter a sua característica individual, né? E aí, a lei de Dalton, que estuda as pressões parciais, versa que para uma mistura gasosa, a pressão total dela vai ser igual à soma das pressões parciais de cada componente. Então, dentro de uma mistura, cada gás vai ter o seu comportamento. E cada gás que vai se comportar de uma forma diferente vai ter uma pressão diferente e uma participação no sistema. Então, a pressão total do sistema vai ser o somatório das pressões de todas as espécies que estão participando da mistura. E cada gás da mistura vai ter um comportamento ideal. Então, se cada gás individual vai ter um comportamento ideal, então cada pressão individual vai estar relacionada com a equação dos gases ideais. Então, cada componente individual vai ter uma pressão individual PI, que vai estar relacionada ao seu número de mols individual, vezes RT sobre V. Então, cada gás vai ter o seu comportamento individual dentro da mistura, relacionado ao seu comportamento ideal, certo? Então, na mistura gasosa, em um mesmo conjunto de condições, isso em função de temperatura e volume, um sistema, uma mistura, vai ter uma pressão total que vai ser diretamente relacionada com o número de mols de cada participante da mistura. Então, associando aquela demonstração anterior, a pressão total do sistema vai ser igual ao somatório do número de mols de todas as espécies gasosas envolvidas, vezes RT sobre V. Por isso que tem que ser no mesmo conjunto de condições de temperatura e volume. Até porque, numa mistura, os gases vão estar no mesmo recipiente e vão estar condicionados sobre a mesma temperatura. Então, essa relação ela é fundamental, certo? Lembrando aí lá daqueles conceitos da parte de soluções, onde X é a fração molar individual de cada gás da mistura, então a gente pode diretamente fazer a relação inversa, onde a pressão individual de cada componente da mistura vai ser uma fração da pressão total. E essa fração vai estar, essa pressão individual vai estar relacionada à fração molar individual de cada gás no sistema. Então, a relação da lei de Dalton é exatamente essa. A pressão individual vai ser igual à fração molar desse gás vezes a pressão total do sistema. Ou então, o inverso é verdadeiro, onde a pressão total vai ser relacionada à pressão individual e sua fração molar, certo? Então, aqui nessa lei de Dalton, a pressão total da mistura é P total, número de mols de cada componente, X I vai ser a fração molar individual e PI vai ser a pressão individual de cada componente. Então, relacionada à quantidade que esse componente está na mistura, é que vai ter a participação dele individualmente na mistura gasosa. Então, aqui só para exemplificar, nós temos 2 frascos de 1 litro.
onde a gente vai ter, nesse primeiro frasco amarelo, a gente tem 0,01 mol de nitrogênio e ele exerce uma pressão de 1,86 milímetros de mercúrio. A gente tem aqui um manômetro, né? No segundo recipiente, a gente vai ter 0,005 mol de oxigênio, na mesma condição de temperatura, acondicionada a um mesmo volume. Então, supondo que a gente vai pegar um terceiro frasco e multiplicar e juntar esses dois gases, formando uma mistura gasosa, então, esses dois gases, eles vão ocupar o mesmo volume, né? E vão estar na mesma temperatura. E a pressão total do sistema vai ser de 279 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão total, ela tanto vai estar relacionada com a quantidade desse gás, e essa pressão nada mais é do que a soma das pressões individuais de cada um deles. E essas pressões individuais exercidas vão estar relacionadas diretamente com a quantidade que esse gás vai estar na mistura. Então, aqui, as amostras de nitrogênio e oxigênio vão ser ambas colocadas em um frasco e a pressão total vai ser a soma de que cada gás isoladamente vai exercer no frasco. Então, aqui no exemplo 5, nós temos o halotano é um gás não inflamável, não explosivo e não irritante, geralmente utilizado como analgésico por inalação. Suponha que você misture 15 gramas do vapor de halotano com 25 gramas de gás oxigênio. Se a pressão total da mistura for de 855 milímetros de mercúrio, qual será a pressão parcial de cada gás? Então, aqui como dados é fornecido as informações da constante dos gases e as massas molares dos nossos gases que estão participando da mistura. O halotano tem uma massa de 197,4 gramas por mol e o oxigênio 32 gramas por mol. Então, calculando a primeira ideia é calcular as frações molares, né? Então, a fração molar do halotano, para a gente calcular a fração molar do halotano, é preciso inicialmente a gente calcular o número de mols dele dentro da mistura gasosa. Então, a massa de halotano dividido pela massa molar de halotano vai nos fornecer o número de mols de halotano, que vai ser um valor de 0,076. Já o oxigênio vai ter um número de mols correspondente à divisão de 23,5, que é a massa desse gás participando da mistura, dividido pela massa molar do gás, que é 32 gramas por mol. Então, teremos um número de mols de 0,734. Então, a fração molar do halotano vai ser o número de mols de halotano dividido pelo somatório do número de mols dos dois gases da mistura. Então, a fração molar do halotano vai ser 0,094. E a fração molar do oxigênio vai ser 0,906. Já que nós temos apenas dois gases na mistura, a gente pode calcular a fração molar do oxigênio por diferença, né? 1 menos 0,094, que vai dar exatamente esse valor, certo? A segunda ideia é o cálculo das pressões parciais. Então, a gente sabe que a pressão parcial de um componente individual, ela está relacionada ao produto da fração molar desse constituinte vezes a pressão total do sistema. Então, a pressão de halotano vai ser a fração molar de halotano vezes a pressão total. Então, nós teremos que a pressão
alotano vai ser igual a 0,094 vezes 855 milímetros de mercúrio, que vai ser igual a 80,37 milímetros de mercúrio. Então, se o outro constituinte da mistura é o oxigênio, nós só temos esses dois constituintes, a gente diminuindo a pressão total do sistema menos a pressão exercida pelo alotano vai ser a pressão parcial do oxigênio. Então, o oxigênio vai exercer aí uma pressão de 774,63 milímetros de mercúrio. Então, com relação às misturas gasosas, é assim que é abordado na maioria dos casos, certo? Outro fator muito importante no estudo de gases é que algumas reações, elas têm gases como produtos, né? E é muito comum em reações de síntese gasosa, laboratorialmente, esse produto ele ser recuperado através do deslocamento de um volume de água. Então, funciona da forma que está sendo ilustrada aqui nessa figura, né? Essa reação ocorre dentro de um tubo e é colocado esse tubo passando por debaixo de um líquido com o sistema com um becker acoplado. E aí, à medida que esse gás está sendo liberado, esse gás borbulha, deslocando essa água para baixo, fazendo com que o gás ocupe grande parte do volume do becker que estava sendo ocupado pela água, né? Então, o gás ele vai ser quantificado através da alteração da pressão do sistema. Então, a água, ela vai estar num equilíbrio dinâmico, liberando vapor de água, né? Então, à medida que esse gás entra no sistema, ele vai deslocar esse vapor de água e vai deslocar o líquido também. Então, para se saber a pressão que esse gás está exercendo, considera-se que há necessidade de haver uma correção dessa pressão, visto que a pressão da água está totalmente junta aí no sistema. Então, a pressão medida, a pressão obtida, não é apenas do gás que está sendo formado. Então, a pressão total vai ser igual à pressão do gás mais a pressão da água. Então, a pressão do gás vai ser igual a pressão total menos a pressão da água. Então, sempre lembrar dessas associações quando for em caso de estudo de coleta de gases sobre a água, certo? Então, aqui nós temos um exemplo 5. Uma amostra de KClO3 é decomposta parcialmente através da reação. Então, aqui nós temos um sal que vai se decompor formando outro sal e um líquido, e um gás, né? Gás oxigênio. Produzindo oxigênio coletado sobre a água. O volume de gás obtido foi 250 litros a 26 graus Celsius e 775 torr de pressão total. Então, calcule. Ele pede para calcular a quantidade de matéria gasosa coletada e a quantidade de sal decomposta. Então, aqui, tanto você tem que usar os conceitos relacionados a essa coleta de gases sobre a água, como também estuda a parte da estequiometria relacionada a essa reação gasosa. Então, inicialmente, a gente vai calcular a quantidade de matéria gasosa. Foi fornecida aqui a pressão de vapor da água, nessa temperatura, a 26 graus, que é 25 torr, e a massa molar do nosso KClO3, que é uma massa de 126, aqui está incorreto, é 122,9, certo? Então, aqui, corrigindo, nós temos que a quantidade de matéria coletada vai ser relacionada a essa pressão que foi obtida. Entretanto, a gente tem que lembrar que a pressão total do sistema, ela leva em consideração a quantidade de gás, a pressão do gás que foi formado,
mais a pressão da água. Então, para calcular a pressão do gás, sempre lembrar que quando ele fala em pressão total, não se trata da pressão do gás que foi formado. É o somatório da pressão do gás mais a pressão da água. Então, quando aparecer um exemplo dessa forma, você tem sempre que fazer a diferença para achar a pressão que é verdadeiramente exercida pelo gás formado. Então, a pressão pela pressão total do gás, nós temos que a pressão total vai ser igual à pressão do gás mais a pressão da água. Então, a pressão do oxigênio vai ser igual à pressão total menos a pressão da água. Então, teremos que a pressão do oxigênio vai ser de 740 torr. Entretanto, a gente não forneceu aqui a constante, mas a constante mais usual é em ATM. Então, a gente converte daí para ATM. Professor, se eu quiser usar a pressão em torr, você pode usar a pressão em torr utilizando a constante correta para isso, certo? Então, agora a gente tem a pressão do gás coletado, que é de 0,974 atms, e aí a gente vai utilizar a equação dos gases ideais para achar o número de mols desse gás que foi coletado. Então, o número de mols vai ser igual a 0,974 atm vezes 250 Kelvin, dividido por 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes 299 Kelvin. Então, o número de mols vai ser igual a 9,92 vezes 10 a menos 3 mols de oxigênio. Entretanto, agora a gente vai para o item B. No item B, ele quer saber a quantidade de gás que foi decomposta por esse processo, né? Então, a gente tem que 2 mols de KClO3 está relacionado, aqui no caso, houve um errinho nessa questão, certo? Então, ele vai estar relacionado com 3 mols de oxigênio. Como é que a gente sabe disso aí? É uma informação coletada através da estequiometria da reação. Então, por favor, me acompanhe na correção desse cálculo, certo? 2 mols vezes 9,92 vezes 10 a menos 3 vai ser dividido por 3, que é a quantidade de mols de oxigênio. Então, aí, nós vamos obter uma quantidade de 6,6, o valor tá certo, só errei a correspondência do número de mols de oxigênio. Vai obter um valor de 6,6 vezes 10 a menos 3 mols de KClO3. Entretanto, agora a gente obteve a quantidade de mols de sal através da relação estequiométrica com a reação. Então, considerando a massa molar do sal, que é vou só aqui conferir a massa molar desse sal, né, que é 122,6, ao invés de 126,9, como está aí citado. Então, a gente vai obter que a massa molar do sal, fazendo meio pelos extremos nessa regra de 3, vai ser de 6,6 vezes 10 a menos 3, vezes 122,6, como eu já havia corrigido para a quantidade em mols, que vai ser um valor de 0,81 gramas de KClO3, né? Então, essa questão ela foi resolvida em 2 etapas, onde inicialmente a gente utilizou o conceito de coleta de gases sobre a água para achar a pressão do gás, substituindo na equação dos gases para achar o número de mols,
e, através da estequiometria, achar a quantidade de sal que foi decomposta para formar esse gás, certo? Então, para essa segunda parte de gases, era isso que nós tínhamos para expor. E espero que vocês tenham entendido, compreendido aí o conteúdo, e eu permaneço disponível para quaisquer esclarecimentos, tá ok? Muito obrigado pela atenção.